Olá, eu sou a Nicole, a menina da quinta série. Nem nos meus mais belos sonhos eu imaginei que a minha vida tomaria este rumo. E hoje eu estou aqui para contar a minha história de superação, de fé e de coragem. Coragem essa que eu nem sabia que existia. E o mais incrível é que eu ainda apenas estou no começo do meu caminho. Como uma boa nordestina, eu cresci desde cedo, sabendo o significado da palavra responsabilidade. Minha infância foi uma infância dura, falta de recursos, abandono familiar e a necessidade de abandonar a escola ainda na quinta série. Foram muitos desafios, muitos deles pareciam impossíveis de vencer. Mas sabe o que eu aprendi? Quando a gente recusa o aconchego da desculpa e acolhe a determinação, você descobre uma força que nem sabia que existia. E aquilo que parecia ser a minha maior fraqueza se tornou o meu maior poder. Deus, o Criador de tudo, sempre esteve ao meu lado, me guiando em cada passo. Ele foi meu porto seguro quando tudo parecia perdido. Foi minha fonte de força e de coragem. E hoje, aquela menina se tornou empreendedora de sucesso, dona de sua força e de sua coragem. Porque agora eu compreendi que ninguém mais define os meus limites. E agora eu sei que consigo superar qualquer desafio, qualquer barreira. E você, o que tem impedido sua caminhada? Lembre-se que a sua maior fraqueza pode se tornar o seu maior poder. Se eu conseguir, você também consegue. Olá pessoal, boa noite, bom dia, boa tarde, não sei a hora que você vai assistir, mas está no ar mais um episódio do CoutoCast. Aliás, o último episódio, o último episódio desse formato atual, tá? Porque a partir de julho estamos entrando com um novo formato e logo vou estar anunciando para vocês como vai acontecer as próximas temporadas. E hoje, no nosso programa, eu estou trazendo também uma pessoa que eu andei conhecendo um pouco do trabalho dele, recente, tá? E que, através desse papo que eu tive com algumas pessoas, conhecendo um pouco sobre ele, e agora nos bastidores também tem uma conversa breve, eu entendi o quanto ele se tornou relevante para a nossa comunidade, para o nosso município, através da causa que ele defende. Eu estou trazendo hoje aqui, pessoal, o Sargento Byron. Ele é vereador por Aracaju reeleito, tá? Também ele é defensor dos direitos das pessoas com deficiência. Vocês que estão acompanhando o CoutoCast já viu que os programas anteriores têm trazido muito essa pauta, né? Inclusive, próxima semana agora vai estar indo ao ar o programa onde eu entrevistei o pessoal da PAI. Então, vai acompanhando, porque é muito importante que você, que de repente tem aí uma pessoa com deficiência, que precisa dessa orientação, precisa desse acolhimento, precisa saber por onde começar justamente a busca dos direitos e do acolhimento necessário, dentro do nosso programa a gente está levando isso para vocês, tá? Mas falando um pouco mais do Sargento Byron, uma outra informação que eu tive, ele é idealizador do projeto Estrela do Mar, um projeto voltado para pessoas com deficiência, onde ele utiliza o esporte como ferramenta de inclusão para essas pessoas. Então, pessoal, se eu fosse vocês, sentava aí um pouquinho e acompanhava tudo que vai estar acontecendo no nosso programa, porque um pouco do histórico que eu já tive dele é uma história que acredito que é uma história muito parecida com a minha e com a de vocês que estão nos assistindo. Por quê? Porque até onde eu soube, a causa que ele defende partiu de algo que surgiu com ele. E quem tem acompanhado o CoutoCast sabe que as causas também que eu tenho defendido aqui no nosso programa partiu também de desafios que eu enfrentei e que eu superei. Então, eu quero apresentar a vocês, primeiramente agradecer o Sargento Byron, né, por ter aceitado o nosso convite. Eu sei que ele é uma pessoa extremamente ocupada, porque um parlamentar exige, né, diversas demandas, tem diversos compromissos, mas quero desde já agradecer, né, a sua disponibilidade de vir ao nosso programa, de falar um pouco sobre o trabalho que o senhor desenvolve, fazer com que o nosso espectador ele conheça um pouco mais de como o senhor desenvolve o seu trabalho, não só como parlamentar, mas na área social. Obrigado, Anne, estar aqui no CoutoCast. Para a gente é uma enorme satisfação falar um pouco da nossa trajetória, que antecede a vida político-partidária, né, a vereança.
para que as pessoas entendam o que nos trouxe para a política, né? Um pouco do que a gente já fazia antes de estar como vereador e o que continuamos fazendo, sendo representante do povo de Aracaju na Câmara Municipal. Perfeito, perfeito. Mas, no caso, como é que começou toda a sua história? O senhor, antes de ser parlamentar, o senhor é da Polícia Militar, né? O senhor é sargento. Então, conta um pouco aí esse início. Eu cresci no bairro Atalaia, ali próximo ao cemitério, é um bairro que é um bairro turístico, né, dos mais antigos da cidade de Aracaju, mas que tem altos índices de violência e criminalidade. Então eu cresci numa região da Atalaia, onde tive muitos dos meus amigos e filhos dos meus amigos mortos pelo tráfico de drogas, e graças à educação que meus pais me deram, né, a orientação, eu consegui acabar a escola, consegui prestar um concurso público, depois fazer universidade, né, e ingressar na Polícia Militar. Então eu passei na polícia por 23 anos trabalhando todos esses anos na rua, né? E como eu cresci próximo à praia, para praticar o esporte que eu gosto, que é surfar, pegar onda de bodyboard, eu tinha que ter bons resultados na escola. Então eu acabei sendo, mesmo sem querer, exemplo para os meus amigos que moravam próximos a mim, em virtude disso, né, de poder ter um compromisso com o estudo para poder praticar o esporte, que na minha época de início era muito marginalizado. O surf era um esporte marginalizado. É verdade, é verdade. Era visto aquela coisa do maloqueiro. Isso, é verdade. Né? E eu queria fazer com que o esporte que eu gostava de praticar, ele viesse a ser a ferramenta de transformação social que eu acreditava poder exercer na comunidade onde eu cresci. E tem sido, né? Parabéns aí por essa, né? O surf, ele é um esporte, hoje um esporte olímpico e tudo. E eu queria muito transformar a vida dos filhos dos meus amigos, né? Para que não tivessem o mesmo fim. E também de algumas pessoas que estavam próximas, alunos de escolas públicas do entorno onde eu cresci, que é Aeroporto, né, Atalaia, Santa Teresa, isso, o Colégio Santos Dumont, Anísio Teixeira. Na Coroa do Meio também tem Juscelino Kubitschek. Então a gente tinha essa oportunidade de ter sido referência oriundo de uma camada muito humilde da sociedade, e que cheguei naquele momento a ser servidor público, um policial militar, né, um bacharel em Direito. Então eu queria dizer para aquelas crianças que estavam ali, jovens e adolescentes, que você poderia ter escolhas na sua vida. Perfeito. Eu queria fazer isso antes de vir tentar nessa história da política. Mas hoje, no caso, o seu projeto hoje, ele consiste só em jovens, adolescentes, adultos? Não. Então, continuando, como eu cheguei a construir o projeto social, eu fiz da minha maior dor a minha maior alegria. Eu tenho um primo que, junto comigo, a gente estava próximo a construir esse projeto, só que o público-alvo era adolescentes em situação de vulnerabilidade social e baixo rendimento escolar. Aquele aluno que o professor não queria trabalhar mais por ser rebelde, notas baixas e tudo, era justamente aqueles que a gente gostaria de captar para mostrar para ele que, se ele estivesse praticando esporte, podia ser um atleta de alto rendimento, e se não, a gente constituiria valores. Que a gente tem uma forma também de trazer a disciplina, de mudança de comportamento. Com certeza, enquanto perfeito. Policial militar e esportista, atleta, a gente iria trazer aqueles valores que a gente sabe que consolidam e ajudam na formação do cidadão. Perfeito. Antes do atleta, a gente gostaria muito de formar cidadãos. Só que quando nós estávamos próximos a implementar esse projeto, já tínhamos falado com professores das escolas, a diretoria e tal, como eu tinha um respaldo em função da minha função pública, né, e ser morador da comunidade do bairro, quando estávamos próximos a implementar, o meu primo, na tentativa de evitar um assalto, foi intervir ajudando um jovem que estava sendo assaltado, teve sua vida ceifada, né, e com a morte do meu primo eu passei um ano de luto e querendo entender o que é que Deus tinha para a minha vida, né, e assistindo uma matéria de Balneário Camboriú, em Santa Catarina. Isso. Eu vi no Dia da Inclusão Social uma ação do SESI com pessoas surdas e amputadas pegando onda. E eu estava assistindo TV com a minha esposa e a gente se olhou e já sabia o que a gente queria fazer. Com aquela matéria que apareceu na TV, a gente viu que a gente foi escolhido. A gente foi escolhido pela causa. Engraçado, Sargento Bairo, que eu trago muito esse discurso, inclusive nas rodas de conversa que a gente desenvolve aqui no Instituto,
que todos os desafios que eu enfrentei na minha jornada, eu uso hoje, eu transformei em causa, transformei em propósito. E era uma das questões também que eu tentava compreender. Por exemplo, eu sou mãe de um dependente químico. E dentro da minha realidade, eu ficava imaginando, sei, mas justo eu procurei, trabalhei, coloquei meu filho num bom ambiente e tal, por que isso? E aí, quando eu entendi que o propósito era eu passar por aquele desafio, superar ele, para ajudar outras famílias a sair daquela condição, por exemplo, da codependência, que é um trabalho que a gente desenvolve muito grande, aquelas mães que estão em estado realmente de vulnerabilidade emocional extrema por conta da condição que ela vive, aí foi quando eu entendi. Então, coincidiu muito com a questão do senhor. O senhor passou por um processo de dor para entender que o seu chamado estava relacionado àquela dor. Transformou a dor em causa. Muito legal. E aí, no caso de como foi todo esse processo, porque eu sei que não é tão simples, né? Desenvolver um projeto como esse, colocar em ação. Na minha casa, a minha irmã, que por último acabou a escola, foi a primeira que se formou e a única que se pós-graduou. A minha irmã, que acabou a escola por supletivo, ela acabou se formando em pedagogia, com louvor, e depois ela fez uma pós-graduação em educação inclusiva. Então, assim que aconteceu a morte do meu primo, eu e a minha esposa, a gente pensou em realizar o projeto com pessoas com deficiência. A gente já tinha alguém perto que poderia justamente escrever o rascunho do projeto e direcionar para a entidade que a gente conhecia, que era a PAI, que trabalhava com pessoas com deficiência. Então, a gente escreveu um projeto, né, técnico, apresentando o que a gente acreditava que poderia dar de resultados para as pessoas com deficiência, fazendo a prática que a gente queria propor. Então, o projeto não era para pessoa com deficiência, era para pessoas, só que, lógico, colocando pessoas com deficiência para fazer a mesma atividade para as pessoas que eram chamadas pessoas típicas. Até por um processo, né, de inclusão, né? Então, a gente trouxe o universo para o universo do surf e as pessoas com deficiência, e a mesma atividade que era proposta para as pessoas, crianças, adolescentes e adultos típicos, era a mesma coisa para a pessoa com deficiência. Então, a gente não preparou nada específico para a pessoa com deficiência. A gente trouxe as pessoas com deficiência para o universo do surf e fomos aprendendo cada dia com cada especificidade. Se tem alguém com autismo, a gente foi estudar como é que funcionava o autismo, que na época não era nem chamado de autismo, era síndrome de Asperger. Sim. E como funcionava a questão psicomotora de quem tinha síndrome de Down, de quem tinha paralisia cerebral, e fomos conhecendo outros diagnósticos, né? outros tipos de deficiência. E fomos nos moldando àquela situação. Não teve um preparo, né? Eu sou formado em Direito, né? A minha irmã era pedagoga, assim, tinha contato, porque ali tinha sido início mesmo do nosso primeiro contato com as pessoas com deficiência. A gente tinha contato com os nossos filhos ensinando surf, meu filho, minha Sim. filha, mas eu não tinha contato com pessoas com deficiência. E a partir dessa ideia foi que a gente dia a dia foi conhecendo um pouco mais, e as mães da PAI de Aracaju, que foi a entidade que nós procuramos, elas nos acolheram assim como nós pensamos em acolhê-los. Então a gente foi realmente abraçado pelas mães, porque acreditavam que o que a gente estava propondo ali era algo que seria muito benéfico para os seus filhos. É o que nós estávamos conversando nos bastidores, né? As famílias, às vezes, elas precisam desse apoio, né, de uma alternativa para poder melhorar não só a qualidade de vida dos assistidos, mas das próprias famílias, porque eu acredito que para essas mães, por exemplo, ter essa outra oportunidade deles exercer uma atividade esportiva, ter essa inclusão, diminui até a sobrecarga delas também, de uma certa forma. Na verdade, a gente vê, e quem frequenta essas atividades de inclusão vai entender que vai muito além do que a gente consegue enxergar à primeira vista. Porque, por exemplo, o projeto é pensado para as pessoas com deficiência, mas, por exemplo, as mães ali, elas conseguem interagir entre si, conversar sobre as barreiras, obstáculos, dificuldades que encontram no seu dia a dia. E fora as questões pessoais mesmo, familiares, como os outros familiares veem os seus filhos com deficiência. Sim. E veem ali eles realizando atividades que sequer as mães imaginaram que eles seriam capazes de desenvolver. Então, é um estímulo à chamada superação. Eu não gosto de dizer superação, mas é um estímulo àquela pessoa ter a oportunidade de fazer coisas que não estavam ali dentro do seu espectro, né? Dentro Sim. da sua realidade.
Lá a gente, por exemplo, pra você ter noção, Anne, a gente já teve aluno do projeto que saltou de paraquedas em 2019. Ou seja, o projeto acaba sendo um gerador de amplas possibilidades, né? Você consegue e faz com que as pessoas que estão lá consigam enxergar, por exemplo, ao olhar alguém numa cadeira de rodas, o senso comum vai limitar o que a pessoa vai fazer ao que ela enxerga de primeiro ponto de vista. Eu estou vendo alguém numa cadeira de rodas, na minha cabeça é alguém que não corre. Mas aí, além de não correr, o que ela pode fazer? As outras potencialidades, elas são ignoradas, porque a gente se limita ao que a gente consegue enxergar à primeira vista. Perfeito. No caso, tem quanto tempo que o projeto está Hoje é 16 de junho. Então, daqui a 10 dias faz 14 anos. Olha que legal, 14 anos. 14 anos. Dia 26 de junho de 2011, nós demos início à atividade. Perfeito, né? Perfeito. Quantas pessoas são assistidas hoje, Sargento Byron, por esse projeto? A gente pode falar englobando os colaboradores, por exemplo. A gente tem hoje estagiários das universidades, da Universidade Tiradentes, da Faculdade Estácio, da Maurício de Nassau também, de vez em quando tem algumas ações de extensão. Tem os voluntários, que são jovens, adolescentes e adultos que necessariamente não têm nenhuma formação na área de saúde ou educação, mas nós temos muitos que são. As mães das pessoas com deficiência, né? E também os assistidos diretos, né? Que a gente chama de alunos. Então, geralmente, num sábado, a gente tem, em média, entre 120, chega até a ter por volta de 200 pessoas, dependendo do dia. No caso, as atividades acontecem semanalmente? Semanalmente. Todos os sábados a gente se reúne à beira da praia para realizar atividades que visam desenvolver a socialização, o desenvolvimento motor, físico, intelectual, né? Porque além do esporte, a gente tem hoje com as parcerias, por exemplo, com a universidade ou com a Faculdade Estácio, o Cuidar de Quem Cuida. O curso de psicologia vai para lá e faz práticas de extensão com as mães, pais responsáveis do público-alvo do projeto diretamente, né, que são os alunos. Então, todos os sábados são atividades programadas, tanto para as mães, né, eu falo mais os responsáveis em si, quanto para os nossos alunos. Ou seja, tem toda uma equipe multidisciplinar ali, em conjunto, né, fazendo todo esse trabalho. A gente tem buscado pensar em outras ações hoje. A gente conversava aqui nos bastidores, você tem uma sede própria, né, para desenvolver outras ações que contemplam as necessidades do seu público-alvo. Então, com esse amadurecimento do tempo, a gente tem buscado estruturar para que outras ações a gente possa desenvolver. Há exemplo de prática de terapias que complementares àqueles que já fazem nas instituições, sendo aqueles que são vinculados, como a terapia ocupacional. Como a fisioterapia, né, a questão da psicopedagogia, quando aplicada às pessoas com deficiência. Então, a gente tem buscado estruturar a instituição para que, muito em breve, a gente espera, a gente possa, com parcerias, ofertar esses serviços para os nossos assistidos. E é interessante, o senhor falou da terapia ocupacional, então nós aqui no Instituto Arte da Fé, a gente tem algumas atividades que ela implementam exatamente esse processo, e não só para esse grupo, mas para diversos grupos, né? Principalmente os grupos hoje que estão em estado de vulnerabilidade emocional, que às vezes precisa de algo ali para poder ocupar a sua mente, até para não chegar em casos mais complexos. Mas falando um pouco mais do seu histórico, da sua trajetória, dentro de todo esse processo, em que momento foi que o senhor se viu dentro da política? Como foi que começou essa trajetória dentro da política? Então, como a gente trabalha na praia e a nossa atividade é acessibilidade, começou com acessibilidade nas praias e a prática do esporte de inclusão. Então, imagine você com uma pessoa idosa que quer tomar um banho de mar e faz uso de uma cadeira de rodas. Como a pessoa se sente em ter que ser colocada nos braços para chegar até a nossa faixa de banho. Então, ninguém quer ser um estorvo, ser algo que impossibilita outra pessoa, ou chateie ou incomode, né? Ninguém quer ser incômodo para alguém. Então, as cadeiras de rodas que a gente utiliza lá possibilitam que esse deslocamento da nossa faixa de calçadão até a beira do mar seja facilitado. Então, esse translado ele é facilitado em virtude das cadeiras chamadas cadeiras anfíbias. Então, a gente consegue tornar o banho de quem tem mobilidade reduzida ou deficiência motora garantido, né?
E foi esse trabalho de acessibilidade, como eu disse, que foi visto ao longo dos anos pela sociedade, só que você me perguntou como você veio para a política. Então, eu fui conhecer no Rio de Janeiro um programa chamado Pra Todos, e eu aproveito para mandar um abraço para meu amigo Fabinho Fernandes. Eu vou contar depois um pouco da história dele para você conhecer, que é o criador do Pra Todos do Rio de Janeiro, que é o programa precursor de acessibilidade nas praias do Brasil. Né? O nosso faz 14, o do Fabinho acho que faz 16. Acho que é um ano ou dois de diferença. Então, fui conhecer a estrutura deles porque eles sabiam captar recursos, né? Porque tudo que é adaptado, tudo que é voltado à pessoa com deficiência, alto, é verdade. O custo é lá em cima. É verdade. E eu fui saber como é que ele funcionava para que eu entendesse como eu podia captar esses recursos para atender melhor as pessoas e dar, né, um acesso melhor a quem necessitava dos serviços que a gente ofertava. E lá, o Fabinho, eu estava junto com a minha esposa nessa viagem, ele falava para mim, Byron, você pode fazer muito mais estando na política. Só que eu nunca imaginei estar como vereador ou qualquer outro parlamentar ou executivo. E ele dizia, você não perde nada, se você colocar o seu nome à disposição e você vier a ganhar, você vai dar sua colaboração para o público que você já defende. Caso você não ganhe, tudo bem, continua a sua vida. E eu, lógico, eu entendia também que naquele momento em que eu viesse a ser eleito, eu abriria a mão da minha carreira de servidor público da Polícia Militar. Eu teria uma aposentadoria proporcional aos anos que eu trabalhei. Teria encerrava a minha carreira e perda salarial. Mas a gente entende ciclos na vida da gente, né? E eu me coloquei à disposição. Eu digo sempre, eu coloquei meu nome à disposição e quem escolheu foi o povo de Aracaju. Né, há 5 anos atrás, há 4 anos atrás, eu coloquei à disposição num momento pandêmico, onde a gente não poderia nem pedir voto a ninguém, abraçar, fazer visitas, né? Então a gente com um celular na mão e um histórico, uma trajetória e propostas também. A gente já tinha trabalho realizado, que era esse trabalho social. Sim, já tem uma prova social, né, do que você já fazia, independente de ser um parlamentar, verdade. De estar na política. Eu já contribuía com a sociedade. Então, coloquei meu nome à disposição e dizendo, se eleito, o que eu gostaria de fazer estando como vereador em Aracaju. O povo de Aracaju entendeu em 2020, né, que eu deveria estar na Câmara. Eu tive 1.743 votos, né, e como eu disse, uma campanha feita por amigos e com aparelho celular e com boas propostas. Então a gente colocou o nome à disposição e lá em 2020 o povo entendeu que a gente poderia estar realizando um trabalho em prol da causa da pessoa com deficiência e outras causas que a gente apresentou como seriam prioritárias do nosso mandato. Então a gente tem o esporte como ferramenta de transformação social, a gente entende o turismo como uma indústria limpa e que gera muitos empregos, né? Então a gente foi apresentando para a população de Aracaju que, estando como vereador, a gente ia defender essas causas, essas pautas. E o povo entendeu, e nós fomos eleitos, e a partir de 2021 a gente começou a fazer propostas, projetos, né, que defendiam o que a gente lá atrás colocou como prioridade do nosso mandato. Como eu falei, a causa da pessoa com deficiência como prioridade do nosso mandato, mas sem excluir todas as outras questões que Aracaju precisava se desenvolver. Perfeito, perfeito. E aí, dentro desses projetos que o senhor vem, né, através dos projetos de lei que o senhor apresentou, sim, né, quais foram? A gente teve, né, como eu falei, como o nosso mandato ele tem esse olhar diferenciado para a causa da pessoa com deficiência, eu vou te falar um que assim, eu tenho como um dos mais importantes que nós apresentamos para a Câmara de Vereadores e foi aprovado, que é o projeto do laudo permanente. A gente estava falando há pouco de pessoas com deficiência que não são transitórias. Você não vai se curar. Você pode ter um tratamento, mas você não vai deixar de ter aquela condição. A exemplo da pessoa que tem o autismo. Por mais que ela tenha todas as terapias garantidas, ela vai sempre continuar sendo uma pessoa com autismo. Ela pode ter uma melhora na sua condição de vida, mas ela não vai deixar de ser uma pessoa autista. Então imagine você ter que a cada 6 meses ou um ano renovar um laudo que não vai mudar. A sua característica de pessoa com autismo ou com paralisia cerebral, ela é determinada para o resto da sua vida. Então tem sentido você ter que renovar um laudo? Não tem. Então seria o quê? No máximo uma prova de vida.
e a gente apresentou à Câmara de Vereadores o projeto de lei que traria a condição de laudo permanente para as pessoas que têm deficiência que não são de caráter transitório. A exemplo da paralisia cerebral, da síndrome de Down, autismo, entre outros. E no caso, esse projeto de lei já foi aprovado. Foi aprovado. Então, aqui em Aracaju é uma garantia dessas famílias. Oi, mamães, para vocês ainda que estão aí naquela dúvida, tá vendo aí uma ótima informação, ou seja, Aracaju, certo? Já existe, isso já é lei para o nosso município, de que você, mãe, tá? Não precisa estar renovando aquele laudo. Eu estou enfatizando esse ponto, Sargento Byron, porque numa das atividades do Instituto, é uma das preocupações das mães, de ter que periodicamente fazer aquela renovação. E como nós estávamos conversando nos bastidores, a falta de informação faz com que elas acabem ficando naquela condição de estar sempre buscando recorrer a recursos, etc., uma vez que já está assegurado. Por isso que é muito importante. É por isso que eu sempre venho falando para vocês que o CoutoCast, ele tem sim essa proposta de conscientização, de orientação. E eu tenho trazido pessoas justamente que está levantando não só a nossa bandeira, mas que faz um trabalho que comprove que, olha, isso aqui realmente está sendo feito, está sendo assistido, e já existe algo que ampara vocês, que amparam as famílias, que amparam as pessoas. Então, você que ainda não assinou o canal, vocês pensaram que eu tinha esquecido, foi? De fazer solicitação? Não esqueci, não. Você que ainda não assinou o canal, assine lá o nosso canal. Ative as notificações, deixa lá o seu like, vá compartilhando, porque eu tenho certeza que assim como você e assim como eu ainda não tinha certeza dessa informação, agora passei a ter, com certeza tem alguém aí que está nos assistindo que possa ser que não tenha, ou que se tem, mas que conheça alguém que ainda não sabe, que Aracaju já tem sim essa lei assistida e que isso vai ajudar muito para essas mães. Olha, muito, parabéns. A gente está falando aqui de leis, eu vou falar uma outra lei que também é de nossa autoria, que a gente apresentou na Câmara e foi votada, que é a prioridade de reserva de matrícula para a pessoa com deficiência próximo da sua residência. Então imagine você sendo mãe de alguém que faz uso de cadeira de rodas e que tem que se deslocar do seu bairro para um outro bairro para estudar. Você não vai levar seu filho para a escola fazendo uso de transporte público. Uma criança com autismo que tem sensibilidade a toque, que tem sensibilidade a ruído, pegar um ônibus de transporte público cheio, com muita gente, com essa hipersensibilidade a sonora, vai estudar em uma escola longe de casa? Não vai. Então, você tendo essa prioridade de reserva de matrícula próxima à sua residência, garante que a inclusão ela seja de fato efetivada, porque os pais ou responsáveis vão ter o transtorno menor em não ter necessidade de se deslocar de onde você mora para outro bairro para garantir que seu filho estude. Perfeito, entendeu? Perfeito. Muito bom saber dessa informação. Então, aproveitando já que o senhor pegou esse gancho, é uma coisa que, inclusive, algumas mães, né, que eu assisto lá do Santa Maria, inclusive teve uma mãe atípica, já participou de algumas entrevistas comigo aqui, que tem um projeto, né, de acolhimento, um grupo de acolhimento lá no Santa Maria, e aí ela trouxe uma das queixas justamente com relação a isso, né, as vagas de escolas, vagas de creches, principalmente para essas mães, né, para essas crianças, para esses jovens que têm algumas deficiências. O senhor, como vereador lá dentro da Câmara, o que é que vocês têm buscado para poder atender melhor essa demanda? Porque existe uma demanda muito grande e esse projeto de lei ajuda muito, porque realmente é como o senhor falou, imagine para uma mãe ter que levar a sua criança, o seu jovem, o seu adolescente de um local para outro, com tantos desafios que já existem. Se tem próximo, isso ajuda muito, diminui demais o desgaste dessas famílias. A questão é que às vezes tem, mas tem pouca. A oferta é muito pouca comparada à demanda. E se a pessoa não souber, por exemplo, se a mãe da pessoa com deficiência, o responsável, não souber que existe uma lei que obriga essa reserva de matrícula, ela não vai ter como reivindicar esse direito, já que ela não conhece. Então, o veículo como o seu aqui, quando a gente traz uma informação, você trabalha também, né, com o público-alvo, que são pessoas com deficiência. É mais uma maneira de a gente replicar esse conteúdo e dizer, olha, mamãe, você que tem filho com deficiência, você tem
reserva prioridade na matrícula próximo da sua Manda casa. um recado aqui, Sargento Mário, porque eu vou fazer questão de pedir ao pessoal para fazer o recorte e deixar bem claro para elas entenderem essa necessidade delas. Pois é, e hoje é fácil. Com o celular você pode dar um Google e perguntar e botar numa pergunta prioridade de matrícula para pessoa com deficiência próximo de sua casa. Você vai ver lá, lei de autoria do vereador Sargento Byron em Aracaju. Então você, mãe de pessoa com deficiência, tem o direito de prioridade de matrícula para o seu filho que tem autismo, síndrome de Down ou outra deficiência na rede pública municipal próximo à sua residência. Então, hoje, através do CoutoCast, você está tendo essas informações que são muito importantes, porque você que é mãe de pessoa com deficiência, tem que ter informações para que vocês tenham esse direito garantido. Se a gente não souber quais são os nossos direitos, a gente não vai ter como reivindicá-los, né? Perfeito. Aí, num caso, Sargento Byron, agora a gente entrou numa pauta, no assunto, porque dentro da escuta das mães, a gente, né, tem várias demandas, como eu falei com o senhor nos bastidores, suponhando que ela agora está ciente dos direitos dela e ela vai até a instituição de ensino para poder assegurar esse direito. E já aconteceu, inclusive, eu recebi alguns relatos de quando chegou lá, não tem mais vaga. Como é que essa mãe age diante disso? Qual é o próximo passo para que ela tenha esse direito assistido? Pronto. Quando um direito é negado, o que a gente faz? Busca o guardião de todos os direitos, que é o Ministério Público, ou a Defensoria Pública que defende os cidadãos. Porque é fato, se você tem lá o período de matrícula e hoje a mãe, o responsável da pessoa com deficiência, tem, no caso da rede pública municipal, existe uma data específica onde são abertas as matrículas escolares, um período. Aí tem matrícula especial, aí tem uma data específica onde você que está ingressando, né, no ensino público municipal, ou você que já faz parte, que seriam as transferências internas, né? Então tem as datas específicas. Você não se atentou a essas datas. Então, vai buscar se adequar à realidade, já que você deixou de descumprir alguma situação. Mas se você foi, e por exemplo, e a escola não reservou o seu direito que você tem diante de todas as outras prioridades, você é uma prioridade maior, né? Como, por exemplo, a fila de prioridades no supermercado, por exemplo. A pessoa com autismo ela tem super prioridade. Ela tem prioridade até frente a idosos. Sim. Teve uma outra entrevistada que falou sobre isso. Foi muito importante, porque acontece muito desconforto, né, em supermercados, bancos e outros estabelecimentos. Porque o idoso, ele, eu sou idoso e tal. Mas o autista ele tem a prioridade em cima do idoso. Mas é isso. Quanto mais as pessoas têm acesso às informações desses direitos que estão garantidos em lei, fica mais fácil dela justamente reivindicar esses direitos, né? E o direito é da pessoa com deficiência, né? O direito é do seu filho, no momento de uma filha ele ter prioridade de atendimento, né? Então, a todo momento a gente busca trazer essas informações de direitos que já são garantidos, né, para que as pessoas busquem esses direitos. Então, assim, a gente tem algumas outras leis, por exemplo, como a que reconhece as pessoas com fibromialgia como pessoas com deficiência em todos os seus aspectos. Tem também a lei que garante que pessoas ostomizadas, que tem aquela bolsa de colostomia, não sejam obrigadas a passar na catraca com risco de se machucar. Realmente, viu? Entendeu? Imagina. A gente tem uma atuação, e é fato, esse é mais uma oportunidade de a gente mostrar o trabalho que nos fez ser reconduzido, né, para a Câmara de Vereadores, né? Então, a gente agradece muito essa oportunidade de mostrar um pouco do que a gente vem fazendo pelo povo de Aracaju. Perfeito, perfeito. E para o futuro? Estamos aí, 2025, primeiro ano de mandato, né, desse novo mandato que o senhor está assumindo. Tem algum projeto de lei para esse próximo mandato que abrange? A gente fica muito atento, né, ao que acontece a nível federal, a nível municipal. Eu estava vendo esses dias, porque assim, se a gente adiantar alguma coisa e não ter protocolado, vai alguém e protocola, né? É verdade. Mas a gente fica muito atento. Existem outros municípios, outras cidades, onde a legislação ela é mais avançada, né, com relação à resguarda de direitos. A gente está falando de pessoas com deficiência. Sim. E, por exemplo, a gente tem visto em algumas cidades, como Sorocaba, em São Paulo, onde os centros de reabilitação hoje, né, é muito falado das pessoas que têm autismo, né? Só que assim,
eu busco sempre falar da causa da pessoa com deficiência, das pessoas com geral, deficiência, né? para não, em tese, dar privilégio, e eu não falo privilégio no sentido de direcionar mais ações para Uma categoria. uma deficiência específica, um grupo Sim. específico, né, tendo cuidado com todas as outras deficiências. Então a gente fica muito atento e ouve muito, né? A escuta, ela é muito importante para você entender, por mais que eu me esforce e tenha um contato semanal com pessoas com deficiência, né, devido ao meu projeto social, eu nunca vou sentir na pele, porque eu não acompanho, por exemplo, eu não tenho um filho com deficiência para acompanhá-lo num médico, eu não tenho um filho com deficiência para acompanhá-lo numa reabilitação como uma fisioterapia, entendeu? Então, são situações, eu não tenho um filho com deficiência fazendo uso, levando num transporte público, né? Então, são questões que a gente busca ouvir muito aquela mãezinha, aquele pai que é responsável, para tentar trazer para perto da nossa realidade e da nossa contribuição, a nossa colaboração. Perfeito. A gente precisa muito para avançar ainda nos serviços públicos, né? A gente está falando de serviço de saúde, serviço de educação, né? Garantir direitos a uma parcela da população que precisa muito da atenção do poder público, né? Esse tem sido o maior desafio, acredito, né? De ter realmente, assim, essa voz dessas pessoas ser ouvida e ser atendida, essas demandas. E falando um pouco dos desafios, o senhor como parlamentar hoje, para defender essa causa, levar, né, lá para a Câmara, qual tem sido o maior desafio hoje, justamente para poder ampliar, né, esses projetos? Anny, a gente como parlamentar, a gente tem duas atribuições que são as mais conhecidas dos parlamentares, e eu vou citar vereadores. O vereador, ele é legislador, e ele é fiscal dos serviços públicos. Ele, de alguma maneira, ele colabora para que o executivo, né, ou quem é o demandado, quem é delegado, no sentido de que o prefeito ele tem os secretários, quem ele delega as missões de desenvolver a educação, a saúde, a infraestrutura, né, todas as pastas que o município quer que se desenvolva. Então, imagine que a gente está... quando eu falo de escuta, é porque, por exemplo, eu posso escutar, a escola tal, no bairro tal, não está fornecendo para as pessoas com deficiência o cuidador, por exemplo, né? O assistente terapêutico, já recebi essas queixas, né? aqui. O apoio 1, o apoio 2, que vai ajudar na questão de aprendizagem da pessoa com deficiência. Então a gente vai e escuta e vai ter que ir lá naquela escola e entender por que a direção, por que os responsáveis por aquela unidade educacional não está cumprindo com o que diz a lei. Que a pessoa com deficiência, tendo um relatório, tem necessidade de ter um acompanhante para que adapte os materiais de aprendizagem ou acompanhe nas necessidades básicas de ir no banheiro e tal. Por que não está sendo cumprido isso? Então a gente só vai saber isso se a gente estiver próximo a essas pessoas. Se o acesso aos nossos mandatos for bem facilitado. Hoje, com as redes sociais, se alguém quiser entrar em contato com o vereador Sargento Byron, ele vai... Vai no direct do Instagram, como eu fiz. Isso, né? Vai lá e manda uma mensagem, e fui eu mesmo que respondi a você. Obrigada. Né? E a gente vai e responde, deixa todos os canais de comunicação, como o número do gabinete, né, até o número próprio, para que a gente ouça as necessidades da população. Hoje mesmo eu fiz uma visita num dos mais novos bairros da zona de expansão, que foram criados na legislatura de 2021 a 24, para ouvir a comunidade que está na lama. Aracaju tem chovido muito, e aquela área de Aracaju ainda carece da infraestrutura de esgotamento sanitário, drenagem e pavimentação. É terrível ali. Eu tenho uns amigos que moram ali, Sargento Byron, você trouxe agora uma informação que, meu Deus, toda vez é aquela situação. É lama, é buraco, é muito desafio para aquela população. Realmente, você trouxe agora um ponto que é bem interessante também. E a gente sempre busca esclarecer, Anny, as competências. O vereador ele não pode construir praças, ele não pode dar infraestrutura de drenagem, de esgotamento e pavimentação das ruas.
ele colabora com emenda, mas essa é a função do Executivo Municipal, da Prefeitura. E muitas das vezes o povo, por não conhecer, né, qual é a competência, qual é a atribuição do vereador, cobram de vocês uma coisa que não é da sua competência, não é da minha competência. Verdade, verdade. Então a gente busca sempre mostrar a minha competência vai até aqui e estou disponível, estou à disposição para visitar onde você mora, a escola, a praça, o aparelho público que está precisando dar atenção e, lógico, para cobrar do executivo que essa benfeitoria, que essa melhoria chegue para o contribuinte, para o cidadão. Vale lembrar um outro detalhe. Nem todas as atribuições é de competência dele. E o que é da competência dele, ele não consegue fazer sozinho, tá? Tem um grupo lá que não é só você, que é isso, as pessoas também têm que entender isso. Estou falando isso porque estou estudando um pouco sobre ciências políticas. Então, assim, tem coisas que tem que ter um grupo em acordo, né, em comum acordo, para que isso venha a ser atendido, ser assistido. E essas informações também importantes o senhor está trazendo, porque as pessoas precisam entender, sim, que fui eleito, tem que fazer tal coisa pela população. Tá, concordo. Mas existe um limite, existe ali até onde eu posso colocar. O senhor, como vereador, o senhor tem um papel justamente a parte de legislar e de fiscalizar. Tá errado? Vamos ver por que tá errado. E cobrar de quem é devido colocar ordem na bagunça. Né, trazendo um pouco assim bem claro. Então, realmente é muito importante que vocês possam estar levando essa orientação para que as pessoas não venham cobrar algo além do que lhe cabe, né? Muito importante, sim, trazer realmente, pontuar um pouco mais. Mas falando um pouco mais do projeto social, né? Do projeto Estrela do Mar, né? 14 anos está fazendo, né? Tem um bom grupo, né? As atividades acontecem semanalmente, mas existe alguma sede própria? Tem algo então, as atividades acontecem no mesmo lugar, né? Na praia, já que além do banho assistido, né, que é essa modalidade de você levar quem tem mobilidade reduzida, pessoa idosa, deficiente físico e intelectual múltiplo, para tomar banho de mar, eles também fazem o surf. Né? Então são duas coisas. Eu não quero pegar onda, então eu só quero tomar um banho de mar. Vai ter alguém que vai te acompanhar e vai fazer com que você tenha um banho de mar supervisionado, com pessoas que já fazem essa atividade há mais tempo, então garantir um banho de mar seguro, confortável, né? Perfeito. E tem também a parte do surf. Eu quero pegar onda. Eu sou uma pessoa com paraplegia. Se você quiser surfar, você vai surfar. Eu sou uma pessoa com tetraplegia. Só mesmo o pescoço tem um pouquinho de controle na mão. Se quiser pegar onda, também vai ter gente lá que vai fazer com que você pegue onda. Então, independente da... eu sou cego. Vai ter gente lá acompanhando para você pegar onda sendo cego. Então, a ideia é que a gente, todos os sábados lá, a gente faça com quem chegou lá saia mais feliz, independente do que é proposto lá. Então, todos os sábados a gente tem de criancinha que está precisando, né, socializar, conhecer esse outro universo, até pessoas muito idosas. Já levei gente para a praia que nunca tinha tomado banho de mar com 88 anos. Imagina a experiência, né? Com 90 anos. Então, todos os sábados, para todos nós. Seja você que vai para lá para ajudar a realizar aquela atividade daquele dia, ou para quem vai ser assistido pela iniciativa. Então, essa é uma experiência que é enriquecedora para ambos. É uma troca mútua, Quem vai para lá, eu digo sempre, sai diferente. O senhor falou também das parcerias que o senhor tem com as instituições de ensino. Então, no caso, com certeza deve ter fisioterapeutas, né, para poder ajudar. As atividades específicas, assim, por exemplo, tem prática de extensão. A universidade ela vai lá e vai fazer com que aqueles acadêmicos eles tenham uma vivência diferente da de um consultório, por exemplo. Né? Vão vivenciar o que a gente está lá naquele dia para agregar a carreira acadêmica daquelas pessoas. Né? E como eu disse, como a gente está buscando fazer essa nova roupagem da instituição, a gente está buscando dar esse atendimento, mas a gente ainda está em fase de estruturação. Porque, como eu disse, não dá para você começar a ofertar um serviço e regredir. Sim, né? Não então dá a gente está buscando formatar tudo direitinho, porque hoje a nossa instituição ela só trabalha com um trabalho exclusivamente voluntário. Então ninguém lá tem percepção financeira nenhuma para realizar os trabalhos que lá nós ofertamos. Só que é fato, quando a gente fala em reabilitação, em terapias, você vai precisar de profissionais remunerados
para que tenha um serviço de continuidade, né, e dar sequência. E lógico, quando você começar a dizer que tem esse serviço, a demanda reprimida, porque a gente sabe, por exemplo, hoje existem pessoas que aguardam fila na PAI, que aguardam fila para serem atendidas no CIRAS, né, no SER 4, né, porque depois do diagnóstico é ali onde começa a saga de quem quer ter essa reabilitação, porque vai precisar de um neuropediatra para regulação de medicamento, ou um terapeuta ocupacional, ou um fisioterapeuta, né? Então são vários profissionais, ou um fono, sim, que justamente essa linha de cuidado ainda a gente não tem na oferta, na demanda que existe, né? Muitas pessoas estão sendo diagnosticadas de maneira tardia, né? Porque a gente sabe que são vários profissionais para poder fechar esse diagnóstico, mas tem muita gente aí que a gente entende que precisa de diagnóstico e ainda não tem esse diagnóstico, então não até nem avança, né, no seu desenvolvimento, porque não foi diagnosticado e não teve o contato com um neuro, com um psicólogo, né, com um psicoterapeuta ou com outros profissionais da linha de cuidado. Então, essa causa ainda, ela precisa de um olhar ainda muito criterioso e carinhoso do poder público. Na Câmara, existe algo voltado, pensando sobre essa grande demanda, né, tanto da parte de acolhimento, profissionais? Então, isso. A gente não consegue, enquanto legislador, avançar em atribuições que são do Executivo. Por exemplo, quem tem que pensar na reabilitação, que é a ação de saúde, por exemplo, é a Prefeitura. Né? Nós, como legisladores, a gente não pode impor, por exemplo, despesas para o Executivo. Sim. Né? A gente busca cobrar do Executivo que ações aconteçam. Por exemplo, uma ação eficiente da Prefeitura de Aracaju é a criação da Secretaria Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Né? Nós temos o Conselho Municipal e hoje a política pública começa a ser pensada voltada à pessoa com deficiência. Então a prefeita Emília, ela avançou historicamente, né? O município nunca teve uma secretaria em defesa dos direitos da pessoa com deficiência e hoje já tem, né? Só que ela foi instituída agora. A partir do próximo ano ela vai ter dotação orçamentária para poder pensar as políticas públicas. Ou seja, já tá sendo construído algo para oferecer essa diferencial. É um marco na gestão do município de Aracaju, o que a prefeita Emília fez. Né? Então, hoje, enquanto vereador, a gente pode destinar recursos para que essa secretaria ela possa desenvolver um programa. Perfeito. Especificamente. Então, vai ser muito importante essa secretaria, porque o senhor, mais do que ninguém sabe, o senhor está à frente de uma instituição que atende, né, esses grupos, o senhor mais do que ninguém sabe a importância que terá essa secretaria justamente nesse processo. É gigantesco. Então, assim, é um avanço histórico. A prefeita Emília, né, além dessa secretaria, ela criou outras secretarias, como, por exemplo, então, que também não existia nos outros governos. A gente tem muita esperança, né? E através dessa secretaria a gente pode, por exemplo, captar recursos através de emendas federais para que a política pública ela aconteça. Programas, né? As instituições que trabalham com essa reabilitação e o cuidado, elas possam atender a essas pessoas, como a gente disse, com uma demanda crescente e gigantesca. Perfeito. Com a realização desses diagnósticos. Existem pessoas que estão aí no limbo, sem poder ter garantido o direito de tratamento e reabilitação. Perfeito. Sargento Byron, eu quero aqui agradecer mais uma vez, né, a sua contribuição. Tenho certeza que as informações partilhadas aqui foi e será de grande relevância, porque vai ficar lá no nosso canal, então as pessoas terão acesso. O bom de hoje termos a internet, que isso aí fica agora para sempre, vai ser algo que as pessoas terão, olha só, tantos anos, tal, saiu no CoutoCast, então foi muito importante, sim, a sua participação no nosso programa. E, claro, né, para fechar com chave de ouro esse formato atual do CoutoCast, trazer uma pessoa que desenvolve um trabalho independente de ser parlamentar ou não, como ele falou aqui. Eu já tinha investigado antes, já tinha pesquisado um pouco do histórico dele. Esse trabalho que o senhor desenvolve através do projeto Estrela do Mar realmente é algo muito importante. E trazendo um pouco, né, o senhor trouxe uma ideia, um conceito de alguém lá fora, que o senhor falou, né, do Rio de Janeiro. Sim, Fabinho Fernandes. Então, é algo que já vem acontecendo lá fora e que essas ideias, é interessante a gente realmente trazer para o nosso
entrevistado propostas de ideias que realmente funcionam lá fora e que possa também trazer para cá e funcionar na prática. Como o senhor falou, não adianta a gente começar algo agora e não dar continuidade. Né? E a instituição do senhor já tem o quê? 14 anos. Então, Isso, até então, vem ali, né, evoluindo, progredindo, assistindo as pessoas. Quero aqui, desde já, deixar o nosso programa, o nosso espaço sempre aberto, para que vocês possam estar sempre aqui partilhando do que vocês possam estar desenvolvendo nessa atual gestão. Agradecer também, né, a você, espectador, que ficou conosco até agora. Agradecer a toda a nossa equipe. Agradecer a GS Distribuidora, né, que nos apoia. Você que é empreendedor ou que deseja empreender, se você quiser aí conhecer um pouco mais de como você empreender através da venda direta, entre em contato com a GS Distribuidora através do número que vai estar aparecendo aqui na nossa tela. E também agradecer a Arte Modular, que também é a nossa parceira. Pensou em Imóveis Planejados, pensou Arte Modular. E eu vou deixar aqui, tá, o Sargento Bairo para deixar as considerações finais, mas lembrar para você que a partir de agora, julho, o CoutoCast ele vem com um novo formato. Na próxima semana nós teremos aqui o primeiro episódio dessa nova temporada, onde você vai ficar em 4 semanas com um entrevistado, onde ele vai estar trazendo uma abordagem da sua área específica. Então não perca, porque a partir da próxima semana o CoutoCast entra no novo formato. E Sargento Byron, por favor, suas considerações finais. Eu queria agradecer mais uma vez a você e toda a equipe do CoutoCast aqui, porque a gente está tendo a oportunidade de apresentar um pouco da nossa trajetória e em respeito ao cidadão aracajuano, o nosso trabalho enquanto parlamentar em Aracaju. Então, são oportunidades como essa que a gente consegue chegar a pessoas que, né, normalmente a gente não teria oportunidade. Então, o seu veículo de comunicação aqui, o CoutoCast, é muito importante e que você continue trazendo pessoas que fazem pelo social em Aracaju, né? Eu sei da importância dos projetos sociais que conseguem chegar onde a mão do Estado... O terceiro setor. Né? O terceiro setor é muito importante, então eu vim do terceiro setor e sei da importância dele e como hoje nós podemos fortalecer as iniciativas com as emendas parlamentares. Então aqui eu queria parabenizar, agradecer a oportunidade e dizer que o mandato do vereador Sargento Byron está à disposição de todo e qualquer cidadão de Aracaju. Conheço nosso trabalho através das nossas redes sociais, @Byron Estrelas do Mar, no mesmo jeito do Facebook. Chega lá, teve alguma dúvida, quer dar alguma sugestão, manda um direct, a gente sabe que a gente responde. Responde. Então a ideia é colaborar e estar à disposição do povo de Aracaju, que nos deu a oportunidade de representá-los na Câmara Municipal. Pois é, pessoal. Então, encerrando o CoutoCast de hoje, com esse formato que está atualmente, tá? Mas aguardamos vocês a partir de agora com um novo formato. E vamos ter aí, nesse primeiro episódio dessa nova temporada, um especialista em gestão financeira, principalmente para você, que é aquele grande empresário que está aí quebrando a cabeça na sua parte tributária. Então, se prepare, porque vamos ter uma temporada de uma aula. Você que gosta de maratonar série, pronto. Vem aí o CoutoCast formato série. São 4 semanas onde você vai ter ali aulas, assuntos relevantes para você que não quer deixar o seu negócio no vermelho. Então, não percam, a partir do próximo programa, já vemos aí no novo formato. Um beijo no coração de todos vocês, que Deus abençoe e até o próximo CoutoCast. Tchau, tchau! Olá, eu sou a Nicole, a menina da 5ª série. Nem nos meus mais belos sonhos eu imaginei que a minha vida tomaria este rumo. E hoje eu estou aqui para contar a minha história de superação, de fé e de coragem. Coragem essa que eu nem sabia que existia. E o mais incrível é que eu ainda apenas estou no começo do meu caminho. Como uma boa nordestina, eu cresci desde cedo, sabendo o significado da palavra responsabilidade. Minha infância foi uma infância dura, falta de recursos, abandono familiar e a necessidade de abandonar a escola ainda na 5ª série. Foram muitos desafios, muitos deles pareciam impossíveis de vencer. Mas sabe o que eu aprendi? Quando a gente recusa o aconchego da desculpa e acolhe a determinação, você descobre uma força que nem sabia que existia. E aquilo que parecia ser a minha maior fraqueza se tornou o meu maior poder. Deus, o Criador de tudo, sempre esteve ao meu lado, me guiando em cada passo.
Ele foi meu porto seguro quando tudo parecia perdido. Foi minha fonte de força e de coragem. E hoje, aquela menina se tornou empreendedora de sucesso, dona de sua força e de sua coragem. Porque agora eu compreendi que ninguém mais define os meus limites. E agora eu sei que consigo superar qualquer desafio, qualquer barreira. E você, o que tem impedido sua caminhada? Lembre-se que a sua maior fraqueza pode se tornar o seu maior poder. Se eu conseguir, você também consegue.